Botando. Pronto. Boa noite, gente. Vamos iniciar a aula. Semana passada a gente viu o KTK. Deixa eu botar aqui para vocês me verem. Semana passada a gente iniciou os testes, né? A gente viu o KTK. Hoje a gente vai ver de uma maneira um pouco mais rápida o PROESP. Alguém teve a oportunidade, tempo de olhar lá o site do PROESP? Os que não conhecem, né? A Riane já conhece. Ninguém? Pronto, viu não, seu Ronaldo? O site do PROESP. Cadê o seu áudio, seu Ronaldo? Tô ouvindo nada, só Libras. Libras, falando em Libras. Ó, eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês darem uma olhadinha. Qual é o site? Eu vou disponibilizar lá o link do site do PROESP também, para ficar mais fácil para vocês. Não deu tempo eu disponibilizar mais cedo os slides. Pronto, estão me ouvindo agora? Boa noite, gente. Liguei o áudio. É porque o computador agora, ó, de repente, tudo sumiu, tudo para mim. Pronto, então, vamos lá, né? Iniciando novamente. Boa noite. Aula passada a gente iniciou com os testes, a gente viu o KTK. Hoje a gente vai ver o PROESP. Pedi que vocês tivessem durante essa semana um tempinho para olhar lá o site, tá certo? De qualquer maneira, eu vou só mostrar aqui o site, vou disponibilizar lá para vocês o link. Pronto, vocês conseguem ver aí o site do PROESP? Pronto, então aí no site do PROESP, certo, gente? Só mostrando para vocês. Vocês vão, eu vou disponibilizar esse linkzinho, vocês vão lá, entram. Aqui tem o manual, ó, acesse o manual. E aqui, ó, vocês vão poder, vocês colocando aqui, ó, como aplicar o PROESP
certo? Ele direciona vocês para que vocês possam ver os vídeos, ó, no passo a passo. Aí aqui no passo a passo tem os exercícios de aquecimento, as fichas de avaliação e os vídeos. Aí aqui nos vídeos vocês clicam na bateria de testes e vão ver vídeo por vídeo, ok? Eu não baixei os vídeos e tudo. A gente vai fazer, eu vou dizer que a gente vai tentar dar um exemplo aqui na nossa aula, certo? E para que vocês tirem as dúvidas. Claro, se vocês ficarem em dúvida, gente, pode perguntar. Eu só estou dizendo para que vocês olhem lá no site para facilitar para vocês, tá certo? Como lá tem os vídeos explicando direitinho, fica até mais fácil para que vocês entendam, tá bom? Mas a gente vai ver, eu vou colocar agora para a gente ver a nossa aula, né, os slides. A gente já iniciou na aula passada, a gente viu só, eu nem lembro bem o que a gente viu, mas eu acho que foi só a parte das medições, né? Quem estava na aula passada, a gente viu a parte das medidas, né? Mas vamos lá, eu vou falar rapidamente dessa parte que a gente viu na aula passada, e aí a gente aprofunda na parte dos testes, que foi o que a gente não viu, certo? Vou tirar aqui a apresentação, essa tela, né, que vocês estão vendo aí de apresentação. A gente viu como faz os testes e como faz para marcar a pontuação, professora. Do KTK, né? Mas do PROESP, que eu dei um iniciozinho no PROESP. Sim, é verdade. Não, vimos não. Certo. Então, vamos lá. Vamos... Espera aí que eu tô... se eu não abrir, né, não aparece. Se eu não abrir, não aparece. Tá aqui. Então, a gente vai ver hoje o PROESP, a gente vai dar um exemplo, como a gente deu o exemplo no KTK, para que vocês fixem melhor o conteúdo, ok? No KTK, a gente viu... Já estão vendo, né, a minha apresentação, o slide? Certo. Então, vamos lá. Eu expliquei para vocês, então, rapidamente, né, voltando. É um teste que pode ser aplicado com crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. O KTK, vocês lembram qual é a idade que o KTK pode ser aplicado? Lembram, não? Não pode. Acho que é de 7 a 14, professora. De 5 a 14. Obrigada, Deise. Pronto, então, esse teste, ele já começa dos 6 anos e vai até os 17, ou seja, tem 3 anos a mais aí que a gente, de idade, que a gente pode aplicar com esses adolescentes. O que eu acredito que eu falei na aula passada, né, o objetivo do Projeto Esporte Brasil, do PROESP, é um acompanhamento, né, do desenvolvimento dos alunos, ó, indicadores de crescimento corporal, estado nutricional e aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho esportivo. Então, o acompanhamento, esse projeto funciona em todo o Brasil, as escolas que querem, né, se cadastram, os professores se cadastram para que essas crianças e adolescentes tenham esse acompanhamento. Então, por exemplo, na escola que eu trabalho,
eu faço acompanhamento com os alunos, cadastro tudo direitinho no site, e aí eles passam a fazer parte, né, desse banco de dados, dado PROESP. Ok? Claro, ele é aplicado, ele foi idealizado, né, principalmente para a escola, mas ele pode ser, como é um teste validado, ele pode ser aplicado com qualquer criança e adolescente, desde que esteja entre 6 e 17 anos, ok? Aqui são os testes que a gente vai ver todos. Aqui, a medida da massa corporal, foi o que a gente já viu um pouquinho, então, na aula passada, massa corporal. A gente vai utilizar a balança, vai pesar, né, fazer essa medição com a utilização de uma casa decimal. Se tiver muito rápido, vocês me dizem, tá? Professor, tá muito rápido, tenha mais calma, paciência. Ok? Vamos lá. A medida da estatura, a mesma coisa. A gente vai fazer essa medição, ter o cuidado de colocar, né, a criança ou o adolescente na postura correta e fazer a medição. O PROESP, ele dá umas dicas de como a gente pode fazer para que a gente tenha uma trena, digamos assim, fixa, né? Se a gente não tiver um estadiômetro ou uma trena métrica, pode ser com uma fita métrica normal, né? Essas fitas que eu chamo de fita de costureira, e ele indica que a precisão deve ser de 2 milímetros. Como no outro teste, que é o de circunferência da cintura, a gente vai precisar de uma trena com precisão de 1 milímetro, então o ideal é que a gente já tenha essa trena de 1 milímetro. Ok? Pronto, então a gente faz a medida da estatura. Em seguida, a medida da estatura, a gente vai fazer o índice de massa corporal, o IMC, né? E aí, o que aqui no PROESP é importante para o IMC? Claro que a gente sabe que o IMC, ele vai nos dar o índice de massa corporal da criança e do adolescente, que normalmente a gente utiliza como para ver se a criança ou o adolescente ou o adulto está acima do peso, né? Se ele está com sobrepeso, se ele está obeso, se ele está abaixo do peso, se ele está com peso normal. Então, normalmente, a gente utiliza o IMC dessa forma. Aqui no PROESP, eles têm uma classificação diferente, que é a classificação de zona saudável ou zona de risco à saúde. Certo? Então, quando a gente faz essa medição, a gente até vai dar um exemplo. Como no KTK a gente deu um exemplo de menina, hoje a gente vai dar um exemplo de menino. Então, digam aí vocês, um menino. Digam aí a idade do nosso exemplo. 10 anos. Pronto. Então, nós vamos ter um menino de 10 anos. Qual vai ser o peso desse menino? Peso, a massa dele, qual vai ser? Vocês vão me dizendo, que aí a gente vai fazendo esses... 45 quilos. Pronto, 45 quilos. E a estatura? A altura dele, qual é? Ninguém? 1,39. Pronto, 1,39. Pronto, então o que a gente vai fazer? Pegar esse 1,39, na realidade a gente vai colocar o peso acima, né? Que é 45 dividido por 1,39 vezes 1,39. Então, 1,39 vezes 1,39 dá 1,93. Então, 45 dividido por 1,93, que deu 23,3, ok? Então, a gente vai lá na tabela
do PROESP, aqui a tabela do PROESP, e a gente vê se esse resultado, 23,3, esse menino de 10 anos está em zona saudável ou em zona de risco? Olhem aqui a observação aí embaixo e me digam se ele está em zona saudável ou zona de risco. Zona de risco. Isso, zona de risco. Por que que ele está em zona de risco? Porque ele está acima do valor de corte. Isso, porque ele está acima do valor de corte. Qual é o valor de corte aí para um menino de 10 anos? 20,7. Isso, ótimo. Muito bem, Riane, que também participou ali pelo chat. Ótimo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O que é que eu peço que vocês tenham mais cuidado em relação quando forem olhar? É ter o cuidado de olhar se é menino ou menina. Porque, por exemplo, aí tem uma diferença de 10 anos. Mesmo se fosse uma menina, tudo bem que no nosso caso deu 23,3, né? Então, ela também estaria em zona de risco. Mas tem diferença entre um e outro. Então, é importante que a gente observe se está em zona saudável ou zona de risco. E se é menino ou menina na hora de fazer essa conferência, digamos assim. Ok? Podemos passar adiante? Podemos? Pronto. Para o PROESP, eu já disse, não vai fazer diferença se ele está. Só é para o PROESP, o que importa é se ele está acima do peso, ou se ele está em zona de risco ou zona saudável. Certo? Vamos lá para o próximo. Professora, só uma pergunta. É a Pode altura, falar. a altura vezes a altura dividido pelo quilo, é? Pelo Não, peso? é o peso, né? A massa coloca em cima. Então, é a massa dividido pela altura vezes a altura. Massa dividido vezes a altura, né? Isso. Vamos lá para o próximo. Boa noite, gente, que tá agora, que entrou agora, depois que eu já dei boa noite. Vamos lá. Vamos lá, medida de envergadura. A medida de envergadura, gente, ele coloca aqui. O que eu quero que você. O que eu quero que vocês observem na medida de envergadura? É que quando for fazer essa medição, vocês têm que colocar a criança ou adolescente de frente para a parede e medir do lado do dedo médio, certo? Da extremidade do dedo médio. Deixa eu ligar aqui de novo, minha câmera. Da extremidade do dedo médio, certo? Do dedo médio esquerdo até a extremidade do dedo médio direito, ok? Então, de uma extremidade à outra, aí na imagem dá para ver direitinho. E a criança de frente, a criança ou adolescente de frente para a parede. Ok? Pronto. Então, a gente vai utilizar daqui a pouco essa medida da envergadura. Então, aqui, o perímetro da cintura. Gente, tem algumas pessoas que dizem, é 2 dedos em cima do umbigo, acima do umbigo, milhões de formas de fazer essa medição da cintura. O que o PROESP coloca? Que a medida é realizada do ponto médio, ou seja, no ponto médio, ou seja, bem na metade, entre
a borda inferior da última costela e a crista ilíaca. Então, a crista ilíaca está aqui, a borda inferior da costela está aqui. Então, a gente vem bem aqui no meio, ponto médio. O ponto médio é bem na metade. E faz a medição da cintura aí. Ok? O PROES pede que a medição seja feita dessa forma. Ah, é um dedo acima do umbigo? Não. Ele pede que seja dessa forma, então a gente faz dessa forma aí. Ok? Para que a gente vai utilizar agora? A gente vai utilizar para fazer essa medida da razão, cintura e estatura. Certo? Então, como é que a gente vai fazer essa medição aqui? A gente vai pegar aqui, ó. Cadê? Botei não? Pronto, é a divisão entre o perímetro da cintura e a estatura. O nosso menino de 10 anos, a gente já sabe da estatura dele, é 1,39. Mas quanto foi que deu a cintura dele? A gente mediu lá e quanto é que vocês acham que deu a medição do perímetro da cintura dele, a circunferência da cintura? Quanto é que vocês acham que foi? Alguém acha alguma coisa? Valéria, você que é a primeira que está aqui no meu vídeo. Não, tá sem áudio, Valéria. Pronto, alguém deu aqui. Deixa eu olhar aqui no chat. Ah, o Renê, 60. 60 é, Renê? Vamos lá. Então, o que que diz no PROES? Que a gente vai fazer a divisão da cintura, que é 60. É um pilão. Cintura 60. E ele tem 1,39. Então, a gente vai dividir por 1,39. Deu 4, 0, né? No caso, deu 0,43. Deu esse resultado. Com 0,43, ele está em zona de risco ou ele está em zona saudável? Zona saudável por um fio. Não, não é um fio, não. Foi a Deise que falou? Foi, professora. Não, Deise. Ainda tem, a gente pensa assim, mas mesmo que ele, eu vou dizer, ainda daria um parâmetrozinho aí para ter umas boas divisões ainda antes de chegar no 5. De qualquer maneira, ele ficou em zona saudável, né? Porque se for até 0,5, ele é considerado zona saudável. Acima de 0,5, ele é considerado zona de risco, ok? Então, prestem atenção que como a gente vai fazer o acompanhamento desse menino de 10 anos, para que vocês vejam direitinho a classificação dele, certo? Vamos lá. O próximo é o teste de flexibilidade, sentar e alcançar, né? Quando a gente já tem o equipamento, o banco de Wells, quando a gente tem esse equipamento, ele já coloca lá direitinho, a gente vai fazer pelo banco de Wells, como são as instruções do banco de Wells. Normalmente, nas escolas, não tem o banco de Wells, certo? Eu vou dizer que eu, particularmente, não conheço escola nenhuma que tenha. Mas não que não possa ter, porque tem a verba, como eu já falei várias vezes para vocês, vem a verba para a escola, e se o diretor optar por comprar o banco de Wells, ele pode comprar, ok? Mas a estratégia que o PROESP utiliza é essa aí da imagem. O que ele pede? Que a gente faça essa marcação na fita métrica com 38,1 centímetros,
certo? Então, aqui, esse aqui, 38,1 centímetros. Quando chegar nesse ponto de 38,1 centímetros, a gente faz essa marcação de 15 centímetros para um lado e 15 centímetros para o outro lado, certo? E essa marcação dos 15 centímetros, aí vocês observem nessa outra imagem. Essa marcação dos 15 centímetros é onde vai ficar posicionado o calcanhar. Ok? Então, vamos lá. Posicionou o calcanhar aqui na pontinha nos 15 centímetros. A criança ou adolescente vai colocar as mãos sobrepostas. Aqui, gente, ó, as mãos sobrepostas. Tem criança e adolescente que vai fazer, coloca uma mão lá na frente e a outra lá atrás. Não, tá certo? Então, tenham cuidado da criança ou adolescente colocar as mãos sobrepostas e ele vai esterar aqui, ó. Aqui como é que é, ó. Ele coloca o sujeito, aí os calcanhares, ó. Os joelhos estendidos e as mãos sobrepostas, o avaliado inclina-se lentamente e estende as mãos para frente o mais distante possível. Gente, ele tem que encostar e ficar lá pelo menos 1 segundo, 2, que é o tempo que você vai ver. Tem criança, adolescente que faz assim e já volta, não deu nem tempo, e aí eles, não, eu fui lá na frente, eu consegui tanto. Não, então, ele consegue lá o máximo que ele conseguir, o avaliador observa, anota, pronto, e aí ele pode voltar para a posição dele. Ok? Aqui, gente, vamos lá. Né? Aqui, ó, se essa fita mede no 38, essa menina aqui, ela deve ter conseguido uns 40 e pouco. Mas o nosso menino conseguiu quanto? Vocês dizem aí que o nosso menino de 10 anos, 50? Esse menino, viu? Top! Vamos lá, então, para a classificação dele. Se ele é um menino, ok? Tem 10 anos e deu 50, ele está em zona de risco. Opa! Ele está em zona de risco ou zona saudável? Saudável. Isso, saudável. Por que ele está em zona saudável? Pela média dele. A média dele deu... Pela nota de corte dele, ele está na zona saudável. Isso, pelo que ele conseguiu lá no teste dele, ele está em zona saudável. Por quê? Porque a partir de 29,4, ele já estaria na zona considerada saudável. Se tiverem dúvida, perguntem. O próximo teste, resistência abdominal. Vou colocar de novo as imagens, que fica mais fácil até para explicar. Então, aqui pelas imagens, vocês estão vendo o quê? O que o teste diz? Que a criança ou adolescente vão estar em decúbito dorsal, com aqui, ó, né, as pernas aqui, ó, a 45 graus, braços cruzados sob o peito, né, aqui sob o tórax, ok? O avaliador deve segurar aqui nos calcanhares, aqui no tornozelo. E para que o teste seja válido, a criança ou adolescente tem que encostar os cotovelos nas coxas, ok? Quando a criança ou o adolescente retornam desse movimento, eles não precisam retornar até encostar a cabeça lá no colchonete, não, certo? Eles fazem esse retorno quase completo e voltam novamente a encostar os cotovelos nas coxas. Nós só podemos considerar válido aquele movimento se ele encostar os cotovelos nas coxas.
Não adianta, ele foi até a metade do caminho, não conseguiu encostar, não conta aquele movimento específico, ok? Então, o que a gente vai fazer? Durante 1 minuto, a gente vai fazer a contagem de contas. Isso, não conta a execução, Diego. Então, em 1 minuto, ele vai fazer, em 1 minuto, e a gente vai contar quantos abdominais, né? Esse movimento ele conseguiu fazer. Certo? Nosso menino de 10 anos conseguiu fazer quantos? 14, gente, ele foi do top lá pro buraquinho, tá certo? Aqui, no teste de resistência abdominal, ele conseguiu só 14, gente. Ele está em zona de risco ou zona saudável? Zona de risco, porque ele deveria ter conseguido, no mínimo, 22. Como ele não conseguia encostar, ele só ia até a metade do caminho, fiquei com dó da nossa criança de 10 anos. Isso, Riane, obrigada. Luana, é até 17 anos, viu? Esse teste é justamente para ser trabalhado até o ensino médio, a idade que eles consideram padrão, né, durante o ensino fundamental, em média, dos 6 aos 17 anos. Certo? Então, o nosso menino de 10 anos, ele foi muito mal nesse teste de resistência abdominal. Mas vamos dar continuidade, né? Pode ser que ele vá bem nos outros. Vamos lá. No teste de força explosiva dos membros inferiores, é o salto horizontal. Vou botar novamente aqui a imagem, fica mais fácil para o nosso entendimento. Aqui é a imagem. Ele vai saltar. A impulsão dele, ele não pode fazer uma corrida, tá? Para fazer para ter essa impulsão, ok? Então, ele vai estar aqui, ó, na linha demarcada e vai saltar com os 2 pés o mais longe que ele conseguir. E aí é feita essa marcação até atrás do calcanhar. Tá certo? De onde ele conseguiu. Aqui, gente, o que o teste coloca? Que, ó, o avaliado coloca-se imediatamente atrás da linha, com os pés paralelos, ligeiramente afastados e os joelhos sempre flexionados, certo? O tronco ligeiramente projetado à frente. Essas orientações é para que fique mais fácil, para que ele tenha mais impulsão. Ok? E por muitas vezes, se a gente não orientar tanto a criança quanto o adolescente, eles não vão ter essa noção sozinhos. Alguns que já são atletas, que já têm uma familiaridade com o exercício físico, pode ser. Mas a maioria, gente, a realidade da maioria das crianças e adolescentes é que eles não têm essa vivência. Né? Como eles não têm essa vivência, é importante que a gente coloque todas essas observações para ele. Aí ao sinal, o aluno salta e ele tem 2 tentativas para isso, para fazer esse salto, e a gente vai anotar a melhor tentativa. Nosso menino de 10 anos, ele conseguiu quanto de distância, né? Vocês acham que ele saltou que distância, nosso menino de 10 anos? 1,80 m? Gente, quero conhecer essa criança. Ele é muito bom. Que é isso, Luiz Tales? Mas vamos lá. Nosso menino está classificado de que forma? Essa classificação aqui é para o desempenho esportivo, ok? Então, o PROESP faz essa classificação lá relacionada à saúde e em alguns testes ao desempenho esportivo, certo? Então, vamos lá. Nosso menino de 10 anos
Ele está em que classificação? Olhem aí. Qual é a classificação do nosso menino? Razoável. Não, muito bom. Ó, ele tem 10 anos aqui, ó. Ele tem 10 anos e a gente disse que ele saltou 1,80 m, né? Então, aqui, ó, 187, é até 187, de 158 a 187. Então, ele está classificado como muito bom. Ok? Ó, ele nem bateu o recorde olímpico, ainda poderia ele chegar aqui no excelente. Foi quase excelente, mas ainda faltou 8 centímetros, viu? 8 centímetros é muito, gente. Mas, de qualquer maneira, ele foi muito bom. E isso é muito bom. A gente já pode pegar esse nosso menino e encaminhá-lo aí para o ProESP. Lá tem uma partezinha no site que a gente pode encaminhar os meninos que a gente faz o teste que tem bons resultados. Ok? Tenham cuidado, gente, quando for fazer essa classificação, olhar direitinho, tanto para a idade, quanto olhar na tabela, se é menino ou menina. Ó, se fosse uma menina de 10 anos, a classificação dela já seria excelente. Ok? Tem diferença entre os meninos e as meninas. Por isso a importância de a gente olhar direitinho, tanto a idade quanto o valor. Lá na avaliação de vocês vai ter essas questões. E aí não vai ser coloridinha assim, quer dizer, como a prova de vocês vai ser aplicada da mesma forma que a N1, dá para ser coloridinha. Mas algumas vezes vocês vão fazer alguma seleção, alguma coisa, possivelmente a prova não vai ser colorida. Então, tenham atenção para ver a tabela correta, se é do menino ou da menina. Renê, a gente faz, deixa eu ver aqui no chat que vocês colocaram algumas coisas. A gente faz as duas medições, mas pega somente a melhor para classificar. Certo? A Riane está dizendo aqui, ó, fiz um vídeo realizando esse teste na disciplina de medidas e avaliação. O professor disse que poderia ser 3 tentativas. Tem algum problema? Tem. Tá aqui, igual o Renê colocou. O ProESP, por ser um teste validado, ele coloca que você tem que fazer 2 tentativas e anotar a melhor tentativa, ok? Então, ele vai anotar a melhor tentativa. Digamos que no seu teste, né, Riane, você foi lá, fez a primeira tentativa, fez a segunda tentativa, aí o professor falou que você poderia, então você fez a terceira tentativa. Aí, na terceira tentativa, ele foi melhor do que nessas 2. Para o ProESP, não seria válido. Tá certo? O que é válido só são 2 tentativas. E aí você anota o melhor resultado. Ok? O que é TAF, que eu vi aí? Não sei o que o TAF. Espera ainda. Que vocês colocaram. Quem foi que colocou? Peraí, deixa eu botar de novo aqui. Que eu vi bem rapidinho. Cadê? Diego. 3 tentativas, já vi muito em TAF. O que é o TAF? Aptidão. Falar que vocês estão colocando. Sim, teste de aptidão física. Mas esse teste, o ProESP, é um teste de aptidão física. Tá certo? Sendo que o ProESP, por ser um teste validado para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, só são 2 tentativas. Ok? Mas também é um teste de aptidão física. Tá bom? Não deixa de ser. Aí, no caso, o professor, ele fez de uma forma geral, mas não se utiliza, tá bom, Riane? Então, vai fazer o ProESP, sei lá, vocês vão fazer um TCC, por exemplo, e vocês querem aplicar o ProESP. E aí, vocês só podem fazer 2 tentativas.
Ok? Pronto, vamos lá. Continuando. O próximo teste. O próximo teste, o arremesso de medicine ball. Vamos lá para a imagem, para ficar melhor para nosso entendimento. Então, aqui na imagem, o que o teste diz? Que as costas devem estar apoiadas na parede, ok? Pernas estendidas aqui e segurando a bola, que no caso deve ter... Mas aqui para mim não apareceu o pedido dele, não. E agora? Viu? Não tem pedido dele aqui, não. Assim que aparecer o pedido dele, eu autorizo que ele entre na sala. Viu? Vamos lá. Gente, a bola de medicine ball para esse teste, ela tem 2 quilos. Aí, por exemplo, eu vou pedir para vocês fazerem o teste, né? Vou separar, eu acredito que eu não diga ainda hoje, mas acredito que até amanhã eu já poste para vocês qual é o teste que vocês devem fazer. Tanto eu vou mandar lá pelo WhatsApp, quanto eu vou mandar para o e-mail da Riane e da Luana, direitinho, certo? Então, professora, eu não tenho uma bola de medicine ball, uma bola de 2 quilos, certo? Mas aí na casa de vocês improvisam com o que vocês tiverem. Que seja 2 quilos junto, né? Não pode ser aqui 1 quilo numa mão, 1 quilo de arroz numa mão, 1 quilo de arroz na outra. Não pode, ok? Então, e aí ele coloca joelhos estendidos, as pernas unidas e as costas apoiadas na parede. Vai arremessar. Ele ainda especifica melhor aqui, ó, os cotovelos. Aqui o que ele coloca, ó. Os cotovelos flexionados, a bola junto ao peito e o joelho, e os cotovelos flexionados. E aí ele deverá lançar a bola, né? Ele deverá lançar a bola mais distante possível, mantendo as costas apoiadas na parede. Esse aspecto é importantíssimo, gente. Não adianta você estar aqui, né? Aqui para você ainda para ver minha mão direita, mas aqui um pouco mais abaixo. Tá segurando aqui, todo direitinho. Na hora do teste, ele faz isso aqui para frente. Não vai ser validado. Ok? Então, ele também tem direito a fazer 2 vezes esse arremesso. E aí a gente vai registrar o melhor lançamento. Alguém colocou aqui que pode passar giz na bola, algo para fazer melhor essa marcação, né? Então, aí vocês... Esse tipo de dicas, normalmente, eu nem dou. E eu nem faço. Eu morro de medo de alergia do povo, de fazer coisa. Então, eu realmente... como eu sou árbitra de atletismo, eu vou dizer que até eu tenho mais facilidade para olhar. Mas aí vocês vejam uma estratégia melhor para que vocês peguem a marcação de onde a bola, né, realmente bateu a primeira vez. Principalmente se for uma bola. Porque normalmente a bola ela vai bater e vai rolar. Tá certo? Chegou o pedido do Marcelo, viu? Já deu certo. Aqui eu botei ok. Então, tenham esse cuidado. Se vocês optarem por essa marcação em giz, algo assim, ótimo também. Tá certo? Só tenham cuidado para ver essa questão se a pessoa não é alérgica. Eu tenho um certo receio mesmo com um monte de coisinhas, até porque... Como eu trabalho em escola, na escola a gente vê tanta coisa que a gente nem imaginaria, né? Em questão mesmo de crianças que têm alergia, fazendo uma comida lá na cozinha, a sala da criança, sei lá, 20 metros de distância da cozinha, e mesmo assim ela ainda fica com alergia a algum alimento, a alguma coisa. Então, eu sempre tenho um relativo muito cuidado, ok? Vamos lá. Quanto o nosso menino de 10 anos, qual a distância que o nosso modelo de 10 anos, que é um menino maravilhoso, estou quase encaminhando para ser atleta, ele conseguiu arremessar essa bola
Qual a distância que ele conseguiu arremessar essa bola? Ninguém? Eu vou para o primeiro, Vinícius, que foi o seu, porque o do Emerson, 6 metros. Gente, eu vou pegar, se fosse 6 metros, gente, mas vamos pegar os 3 metros, tá certo? Vamos ser assim um pouco, né, mais razoáveis com esse menino. Vamos lá. Mais normal, né, professora? É isso. Esse menino é um prodígio mesmo, viu? Ele tem que ir para participar de um programa, não é só do Proesp, não. Vamos lá. Ele tem 10 anos, ele conseguiu 3 metros. Ele vai estar em que Muito bom, classificação? muito bom. Muito bom, muito bem, Deise. Ele vai estar muito bom. Muito bem, João Filho, Renê. Então, ele vai estar classificado muito bom. Porque se ele fosse 6 metros, não teria nenhum nome para classificar. Estou impressionada, Emerson, com esse arremesso. Mas eu gosto que participe, viu, Emerson? Pode continuar dando suas dicas aí. É porque esse menino de 10 anos, ele era bem forte, viu? É o Bambam. Muito bem, vamos lá. Ok, né? O arremesso de medicine ball, ele ficou classificado no... Muito bom. Pronto, Power Hand, gostei. Gente, vocês me matam de rir. Ai. Vamos lá. Continuando, o próximo teste é a corrida de 20 metros. O que é? Gente, eu ia ajeitar isso, não ajeitei. Já fiz, foi botar para os alunos da manhã esse slide. Pronto, já ajeitei agora. Vamos lá. Professora, Mas já. Oi. eu falei do giz porque o site ele informa que a gente passe X na bola, entendeu? Mas a observação da senhora eu acho que foi mais importante. Obrigada, Renê. Pelo amor de Deus, não digam isso para eles, não, senão eles me tiram lá da plataforma. Que eu sou registrada lá. Não, eu sei, mas foi justamente por conta de um teste desse que eu fui fazer e a menina passou mais de uma semana com a mão toda rachada, assim, despelando e tudo. E eu vou dizer que começou minutos depois que a gente fez esse teste. E aí, depois disso, eu vou dizer que eu fiquei realmente preocupada e tenho muito cuidado, né? E tem algumas observações, como eu coloquei, dessa menina que tá, a sala dela, eu acho que é uns 20 metros mesmo da cozinha, não é uns 20 não, deve ser uns 15 metros, e ela, se estiver fazendo alguma coisa lá, certo tipo de alimento, ela fica com alergia, começa a ficar inchada, cheia de coisa vermelha, e aí a gente, lá na escola, a gente tem um certo cuidado, e aí é um cuidado que a gente vai passando para em outras situações, né, também da nossa vida, da nossa prática. Então, claro, se você, até você pergunta para a criança, já apresentou alguma alergia, alguma coisa? Não. E claro, a menina passou lá o tempo com a mão meio que, como se fosse descascando, sei lá, parecia doente do fígado. E passou quase uma semana, eu acredito que foi mais ou menos isso. Mas também não teve nada, não caiu, não sangrou, né? Não teve algo mais, mas a gente nunca sabe. Então é importante a gente ter esse cuidado, tá certo? Vamos lá. Essa corrida dos 20 metros, cadê a imagem? Aqui. Ó, o Proesp indica que a gente faça essa marcação de 22 metros, que a gente diga que a criança ou adolescente vai correr o mais rapidamente possível do ponto de saída, que é o ponto zero, até esses 22 metros. Mas a gente vai marcar o tempo dela quando ela chegar aos 20 metros. Por que essa marcação é feita com 22 metros? Para que a criança não pare antes dos 20 metros.
Isso, para que ela não faça uma desaceleração, né? Ela não tenha essa desaceleração antes dos 20 metros. Então, a gente sabe que se a gente disser para a criança correr os 22 metros, quando chegar no 20, ela vai desacelerando. Né? Então, que é o ponto em que a gente vai fazer essa medição. Eles colocaram esses 22, esses 2 metros a mais, porque pelos estudos que eles tiveram, eles viram que era justamente um espaço bom em que ela iria desacelerando. Ok? Exatamente, Renê. Evita a desaceleração antes de atingir a linha de chegada. Então, lembrando que a gente faz a marcação e a gente faz a marcação dos 22 metros para que mais a marcação do tempo nos 20 metros, ok? Vamos lá. Que foi isso, Hermes? Você fez e teve uma lesão? Mas o que foi que houve? Como foi essa lesão? Falta de um alongamento, de um aquecimentozinho, freou errado, senhor. É porque quis frear de uma vez, né, Emerson? Foi, professor. Faça isso Aí não. eu taquei o pé no chão de uma vez, aí minha virilha ficou lesionada. 2 semanas. Imagine, pronto. Então, pronto, é um cuidado que a gente tem, pronto, vai correndo, eu digo, é bom que a gente tenha um espaço maior para fazer, por exemplo, esse teste. Não sei aí, né? O grupo que ficar com esse teste aí, certamente vai ter que fazer fora de casa. Não, se bem que tem uns de vocês aí que moram nas casas tão grandes, uns sítios tão maravilhosos, que tem esse espaço. Aqui em casa não tem 20 metros para eu fazer tenho que fazer na rua. Não tem problema não, sai de máscara e faz o teste. Ok? O nosso menino de 10 anos, ele conseguiu fazer esses 20 metros em quanto tempo? O nosso Power ele conseguiu fazer em quanto tempo? ...19 segundos. A Dei está dizendo, Emerson, que agora vai ser o seu parâmetro. Diga aí. 6 segundos. Emerson. Oxe, mas faz sentido, professora. É um teste Mas eu até vou colocar agora a tabela para a gente ver nos 6 segundos. É 20 Pronto, olha aí, ó. Ele conseguiu, ó, de 20 metros, ele conseguiu em 6 segundos. Ele é o quê? fraco. Fraquíssimo, ok? Ele virou de Power Ranger. Qual é aí um personagem que seja assim, lá bem fraquinho, viu? Ele saiu lá do top para ser bem fraquinho. Então, eu acho que ele desacelerou desde que começou. Lesionou no salto lá de... Ai, foi. Ele, antes desse teste, ele já estava lesionado. Deve ter sido. Pronto, gente. Mas, como ele fez em 6 segundos esses 20 metros, ele foi de joelho e de costa. Ele ficou na classificação fraco. Ok? Pronto. Mas ele estava bem em quase tudo. Essa classificação aí deu Pois fraco. adiantou, professora, aí. Arruma de teste. Uma de teste, mas só falta mais um. Agora a gente vai para o último teste dele. Vamos ver como é que ele se sai. Poxa, ele foi pra casa agora. Já estava lesionado? Tadinho. Melhor estar em casa, porque acabei de ver aí que alguém disse que Caucá está em lockdown. Então, se Caucá está em lockdown, ele está em casa já. Fez o teste em casa. Vamos lá. Espero que ele não tenha precisado do médico. Vamos lá, o último teste é o teste de capacidade cardiorrespiratória, que ele vai percorrer 6 minutos, né? A gente chama de corrida de 6 minutos. Ele vai tentar fazer um percurso maior possível durante esses 6 minutos. O menino foi bem rápido e tudo. Quando deu 1 minuto e meio, meus alunos, com menos de 1 minuto, eles estão lá com a língua quase encostando no chão.
Aí o que é que eu digo? Andem aí um pouquinho e voltem e o mais rápido possível, para eles fazerem um percurso maior, tá certo? O que eles não podem é parar, ok? Então vocês dizem, gente, vocês não parem, vão andando, mas assim que vocês sentirem que já dá para correr, vocês corram o mais rápido que vocês conseguirem, que é para ter um percurso maior, certo? Os meninos que já são acostumados, que já têm uma vivência esportiva, já são acostumados a fazer educação física, eles conseguem equilibrar bem esses 6 minutos, né? Mas às vezes que a gente vai fazer um teste com uma criança de 6, 7 anos, eu acredito que até a criança de 11, 12 anos, ela tem até mais dificuldade de ter essa compreensão, tá certo? Então a gente só pede que eles não parem. Diz, vocês vão correr o máximo que vocês conseguirem. Se vocês cansarem, vão caminhando. E aí, a gente tem que fazer, anterior ao início do teste, a gente tem que fazer a marcação do perímetro. Ok? Então, digamos que, aí eu vou dar o exemplo de uma garagem, né? Que é o que a gente tem no momento. Se for numa quadra, por exemplo, a quadra lá da escola que eu trabalho, ela tem 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Ela é bem pequena, mas o perímetro dela daria quanto? 60 metros. Então, digamos que o nosso menino de 10 anos, nesses 6 minutos, digamos que ele conseguiu dar 15 voltas na quadra. A gente iria multiplicar essas 15 voltas pelo perímetro, no caso, pelos 60 metros. E ainda teríamos que somar com o percursozinho que ele fez, além das 15 voltas completas, ok? Então, a gente faz a demarcação aqui, nem dá para ver, só não tem como eu falar assim. Mas a gente faz uma demarcação inicial. Então, digamos que ele percorreu 15 vezes o espaço completo e depois ainda conseguiu correr mais metade do comprimento, que é mais 10 metros. Então, a gente vai fazer essa multiplicação, 15 vezes 60, que é o perímetro, mais os 10 metros que ele conseguiu além, ou mais os 40 metros. A gente tem que ter esse cuidado. Não pode apenas a criança ou o adolescente fez 15 voltas, às vezes já está faltando só 5 metros para chegar na 16, né, na volta 16, aí a gente arredonda para 16, não pode, tem que colocar lá, mais 15 vezes o perímetro, mais 55 metros, ou então mais 50, o tanto que ele conseguiu, nem pode arredondar para mais nem para menos, tem que fazer a medição correta, ok? O nosso menino de 10 anos, ele conseguiu quanto? Quantos metros ele conseguiu percorrer em 6 minutos? O nosso, que foi lá do excelente para o fraquíssimo. Ele conseguiu quantos metros? 910. 910. Vinícius, 20 metros, Vinícius. 20 metros ele fez em 6 segundos. A Deise disse 910, né, Deise? Passando fome. Vamos lá. 910. Vamos ver aqui, ó. Essa classificação da caminhada, ela dá as duas classificações, tanto em zona de risco quanto na classificação para o desempenho esportivo. Ele fez 910. Ele está em zona de risco ou zona saudável? Saudável. Isso, saudável. A partir de 856 metros, ele já seria classificado como zona saudável, ok? E aí, a última classificação, que é do desempenho esportivo, ele ficaria em que classificação?
Razoável. Isso, muito bem, Deise. Aqui, ó, razoável. Na razoável é de 880 metros até 941. Como ele fez 910, então ele seria classificado aqui com o desempenho de razoável. Ok? Professora, uma observação. Como a senhora Pois não. utiliza para realizar a marcação das voltas de todos os alunos? Uma numeração também, né? Nas costas aí? Eu faço isso, mas normalmente, Renê, eu sempre, com os alunos, por exemplo, lá na escola que eu trabalho, a gente tem 35 a 45 alunos por turma. Então, normalmente, eu não faço com mais de 10 alunos de uma vez. Entendeu? Eu sempre procuro fazer no início do ano. Normalmente, eu faço pelo menos 2 vezes. Uma no início do ano e uma no final do ano. E aí, eu faço de 10 em 10 alunos, e eu também procuro sempre alguém para me ajudar. Como vocês viram, até nessas imagens, ó, tem outras pessoas ajudando. Às vezes, é bom que uma pessoa fique com o cronômetro enquanto a outra está contando quantas vezes a criança ou adolescente conseguiu fazer o teste de resistência abdominal. Fica difícil, por exemplo, também você segurar o calcanhar, acionar o cronômetro, ficar olhando para o cronômetro, conseguir contar. Então, para que não tenha dificuldades no teste, é importante que você peça auxílio para alguém. Normalmente, eu peço auxílio para vocês, meus alunos. Normalmente, eu chamo, né? Aí dou carga horária e tudo, mas normalmente eu chamo alunos da faculdade mesmo. Eu exploro meus orientandos, eu faço alguma coisa. Chamo sim, viu, Riane? Olha, Holly disse que você se manifestando assim, quando eu começar, eu já até comecei, né? Você não espera, não fale muito, não. Mas eu sempre procuro chamar, além da experiência que vocês têm, né, para me ajudar mesmo, porque eu preciso. Para fazer sozinha é muito complicado. Qualquer um dos testes é muito complicado. Tá certo, Vinícius? Não se preocupem, viu? Quando voltar agora, quando voltar não, pelo menos no final do ano já tô anotando aqui o nome de vocês. Renê, tudinho, eu vou chamar. Tá certo? Então, a gente normalmente divide em pequenos grupos. Aí, normalmente, eu estou dizendo para vocês, né? Eu nunca divido em mais de 10 alunos, porque fica complicado. Mas, normalmente, para esse último, que é esse teste de resistência, né? Cardiorrespiratória, eu coloco o númerozinho mesmo. E aí, o que é que como é que eu faço esse teste? Eu coloco o número para eles, ou então entrego um cone colorido, qualquer coisa que diferencie. E aí é de acordo com o que eu tenha disponível lá no dia, porque às vezes na escola tem outros professores no mesmo dia que eu, então às vezes os professores também pegam material, mesmo a gente avisando que vai usar. Então, o que eu tiver disponível no momento, eu anoto, e aí eu dou o sinal para eles pararem. Eu digo, gente, quando eu apitar, vocês vão parar onde vocês estão. Quando vocês pararem onde vocês estão, aí para eles não ficarem muito tempo parados, enquanto eu vou pegando do primeiro, do segundo e do terceiro, eu digo, vocês coloquem, por exemplo, o cone onde vocês estão, né? Eu apito para eles pararem, não vão parar de uma vez, até porque eles estão correndo. Então, não é ideal que eles parem de uma vez. Então, o que eu digo? Parou, quando eu apitar, coloca o cone no chão. E aí, lá na escola, eu tenho aqueles cones pequenos e coloridos, chapéu chinês, eu boto qualquer coisa desse tipo. Que também são coloridos. Aí eu tenho anotado lá. Por exemplo, Renê, cone azul. Riane, cone amarelo. Daisy, cone laranja. Boto bem direitinho. E aí, para eles não pararem de uma vez, eles botam o cone no chão e continuam, pelo menos, eu peço que eles pelo menos dêem mais uma volta, ou um trotezinho leve, ou caminhando, mas que eles não parem de uma vez. Então, eu sempre faço dessa forma. Eu peço para que eles coloquem e dê mais pelo menos uma volta andando após o sinal, né, que eu digo que é o sinal dos 6 minutos. Gente, eu apitar,
vocês parem, coloquem o objeto que está na mão de vocês no chão e deem mais uma volta andando. Aí pronto. E antes eu oriento para eles terem cuidado com o objeto do colega, né? Às vezes eu não faço eles correrem com o objeto na mão. Quando tá lá, na última volta deles, é que eu entrego o objeto, é para eles não terem que ficar com esse objeto na mão, que inclusive atrapalha a corrida. Então, tá lá, faltando menos de 1 minuto, né? Eu sei que eles só vão conseguir dar, mas pronto, eles já vão estar nas 2 últimas voltas, aí eu faço isso, certo? E sempre um objetozinho que não vai atrapalhar, né? Se querem dar algo que seja pesado, um halter, nada disso não, tá certo? Por favor. Se forem fazer assim como eu faço, é o que eu tô dizendo, é um conezinho desses coloridos, um chapéu chinês, que desses bem pequeno. Então, é isso. Tem alguma dúvida, pergunta, colocações, observações sobre o PROESP? Eu vou abrir aqui, aí é rapidinho, só se tiverem, vocês podem perguntar, ou falando, ou aí no chatzinho, para eu poder falar com vocês. Depois eu vou anotar aqui os nomes de quem aqui se manifestou para me ajudar. Porque às vezes lá vai eu, solicita ajuda, não tem ninguém para me ajudar. Aí o que que eu faço? Exploro somente os meus orientandos. Gente, aqui, deixa eu só, colocar, aqui é peraí, só um minutinho. Era o manual do PROESP, lá para a turma da manhã. Para a turma da manhã eu já postei. Era só isso aqui, a sugestão que eu não coloquei no slide, também esqueci. Melhorei o slide da manhã para a noite, como eu sempre faço, mas esqueci de colocar essa observação que eu vou dizer agora. Que o teste, ele indica aqui, ó, que na primeira aula aplicam-se as medidas de massa corporal, né? O peso, a altura, envergadura, circunferência da cintura e o de flexibilidade. Na segunda aula, aplicam-se os testes de abdominal e corrida de 6 minutos. Na terceira aula, aplicam-se os testes de salto em distância e velocidade. E na quarta aula, aplicam-se os testes de arremesso do Medicine Ball e agilidade, que é o teste do quadrado. Então, ó, vocês estão vendo aqui que são eles, o teste todo, o ideal é que sejam realizados. Oi? Não tá aparecendo, não. Não, eu não coloquei, não, mas deixa eu colocar para vocês verem. Eu vou acrescentar no slide, mudar o slide lá da turma da manhã. Deixa eu colocar aqui para. Pronto. Tá no manual, mas eu vou acrescentar aí no último slide. Não, ou no último ou lá na frente, lá no início. Ó. Já estão vendo, né? Estão? Sim, sim, sim. Certo. Pronto. Então, aqui, ó, é o que ele coloca. Caso o professor esteja interessado exclusivamente com a aptidão física para a saúde, ele pode limitar-se à aplicação dos testes específicos da primeira e segunda aulas. Por quê? Esses testes da primeira e segunda aula é que vão falar sobre a aptidão física para a saúde. Esses outros testes, segundo o PROESP, é para o desempenho esportivo. Ok? Então, depende do objetivo do professor. Normalmente, na escola, a gente aplica todas. E, por exemplo, vocês vão fazer o TCC. Eu sempre dou um exemplo do TCC, porque esse semestre eu não tive ninguém que aplicou o KTK. Ou só tive uma que aplicou o KTK. Não tive ninguém que tenha aplicado o PROESP. Mas já tive gente que aplicou PROESP e aplica com uma escola, por exemplo, o ensino médio de uma escola inteira, e muitas vezes o ensino médio são pelo menos 3 turmas de manhã, 3 turmas à tarde, então um número bom
de alunos. Normalmente a gente também aplica todos, mas, por exemplo, digamos que a pessoa queira trabalhar exclusivamente com dados relacionados a aptidão física para a saúde. Só vai aplicar esses testes aqui que eles indicam na primeira e segunda aula, que é aqueles testes que tem a classificação em zona saudável e zona de risco à saúde, certo? Esses outros testes para o PROESP, eles vão indicar o desempenho, a classificação para o desempenho esportivo. Então, se não é esse o seu objetivo, você só faz os que interessam. Ok? E aí ele coloca isso aqui também E aí, eu digo, como é uma sugestão que eles colocam, normalmente, por exemplo, na escola eu faço assim mesmo. E aí, por muitas vezes, digamos, aí já que vocês se ofereceram, né? Aí eu digo, gente, e normalmente eu faço lá na escola, eu acho que esse semestre eu tô com 20 turmas. Eu acho que são 20 turmas. E aí, nessas minhas poucas 20 turmas, nesse ano, né? Que na escola não é por semestre, não, gente. Esse ano eu tenho 20 turmas. Então, normalmente, o que eu faço? Eu pego um dia, combino com o diretor, combino com os outros professores, que naquele dia eu vou ficar pegando de 10 em 10 alunos, tirando da sala, porque muitos testes aí são rápidos. Porque se eu for fazer só na aula de educação física, aí vocês imaginam quantas aulas eu perderia para fazer esse teste. Né? Normalmente não tem problema, não atrapalha muito o tempo que eles saem de sala, é um tempo pequeno, e não... Lá na sala, pelo menos, eu tenho essa... Assim, os professores, eles sempre me ajudaram, nunca... A não ser, como é no início do ano, muitos, eles não vão ter prova, nenhum trabalho muito específico, e o outro, que é no final do ano, é lógico que eu não vou marcar na semana de prova e tudo, e aí sempre dá certo. E para vocês que não vão aplicar em escola, por exemplo, vão aplicar em projeto social, vão aplicar em clube, em escolinha, aí vocês veem como é a forma melhor para que vocês apliquem, certo? O que eles indicam essa divisão é para não sobrecarregar a criança e o adolescente com o exercício, né? E acabe prejudicando, interferindo no resultado. Porque, por exemplo, a gente vai fazer todos esses testes. Quando o menino chegar lá no teste de agilidade, depois que ele correu 6 minutos, fez teste abdominal, fez corrida de velocidade, tudo isso, ele vai estar cansado. Certo? E aí, para não atrapalhar, Riane, a gente faz a opção, a gente pode fazer um acompanhamento semestral ou anual. Né? E aí, eu prefiro esse acompanhamento anual, justamente por essa questão como é que eu digo? Da dinâmica mesmo para a realização dos testes. Aí eu faço anual, faço no início e no final do ano para ter um acompanhamento, e aí, ao final, por exemplo, do ensino médio, aí eu tenho um resultado, né, de como eles entraram no ensino médio, de como eles saíram no ensino médio, né, então eu acho muito interessante quem vai trabalhar com tudo, quem vai trabalhar, por exemplo, com escolinha, eu vou trabalhar na escolinha de vôlei, eu sou o professor, é importante que você faça esse acompanhamento da sua criança, do seu adolescente, ele começou com você lá com 12 anos, como é que ele vai estar quando ele chegar aos 15 anos? Né? Então, principalmente, aí é para quem gosta de pesquisa, eu sempre digo muito isso, se eu fosse uma pesquisadora nata, eu teria muitas coisas para publicar, né? Eu até disse já até para minha coordenadora, Evanice Avelino de Souza, que eu vou melhorar em relação a isso, porque eu teria muito material e, no entanto, eu não faço esses estudos mais aprofundados, né? Mas aí serve para vocês que ainda vão fazer o TCC, que querem ser pesquisadores, que a gente tem aí uma infinidade de estudos, ok? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Vou tirar aqui do teste do PROESP. Professora, eu tenho uma pergunta. Ok? Pois não.
Aqui o site ele está dizendo que o Ceará tem 89 talentos, certo? 5 em Fortaleza. Certo. É porque são registrados por professores como a senhora. Isso. Nós somos cadastrados, qualquer professor ele pode se cadastrar. Claro que o professor, ele vai estar vinculado a alguma instituição. Aí ele se cadastra no site mesmo, aí no próprio site a gente cadastra. E lógico que eu não vou mentir, né? Então, eu cadastrei lá, eu até hoje só cadastrei na verdade dois, mas um ele já saiu, né, do cadastro. Que esse que eu cadastrei ainda está lá. É um menino, agora ele já está no 3º ano. Então, final do ano, ele também sai do cadastro, porque eles ficam no cadastro até esse período. Né? Então, esses talentos é quando, pelo perfil que ele teve nos testes, ele se enquadrou com um talento esportivo. E aí, claro, ele foi melhor em quê? E aí os olheiros veem se ele até já foi, eu até acho que já dei esse exemplo para vocês, que ele já foi convidado para jogar vôlei, mas ele só quer futsal. Né? Um menino assim maravilhoso, mas ele não quer abrir o leque de oportunidades para ele. Né? Então a gente faz esse cadastro, menino. E aí, dependendo lá do desempenho que ele tenha, os olheiros, como eu digo, eles vão lá, eles nos procuram, né? Os professores, e aí a gente chama os responsáveis e faz esse encaminhamento de atletas, né? Como a gente chama, dos possíveis atletas. Entendeu? Entendi. O Ceará está em segundo, viu? É muito bom. Aqui é muito bom. Pena que eu vou dizer que muitos professores, eles não fazem esse acompanhamento. Eu nunca procurei saber o porquê, ó, já é uma pesquisa que eu posso fazer. Por que os professores de educação física não fazem esse acompanhamento? Só lá na escola que eu trabalho atualmente, eu estou desde 2009. Né? Vocês imaginam, fazendo esse acompanhamento de alunos, agora a gente só tem o ensino médio, mas quando eu entrei, tinha a partir do 6º ano. Então, tem aluno meu que foi aluno meu no 6º ano, e já saíram. Esses que foram meus alunos no 6º ano já terminaram o ensino médio, mas terminaram comigo, né? Como eu digo. Tiveram os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio comigo. Claro que não sou só eu como professor, lá na escola esse ano a gente tem 3 professores. Né? Eu tenho a carga horária maior, que eu tenho 200 horas na escola. Mas os outros professores, eles também têm turmas, e esse ano eu não estou dando aula no turno da noite. Só dou aula em todas as turmas da manhã não, em todas as turmas da tarde, que são 8, e 11 turmas da manhã. E aí, essa quantidade de alunos que eu já tenho, meus auxiliares aí, graças a Deus, anotado aqui, viu? Esse está sendo gravado, tem o chat, sim, também fica gravado. Ok? Gente, tá acabando os minutos, mas eu vou abrir aqui o outro teste, vou colocar aqui para vocês. Vocês não têm mais dúvida, né? Não tem mais dúvida. A escola que eu trabalho, Eduardo, escola, lá tem assim ainda, Escola de Ensino Fundamental e Médio, Governador Flávio Marcílio, no Pirambu. Sabe onde é? Pronto. Pois é lá que eu trabalho. Desde 2009. Ô, Riane, tá falando sério, né? Meus anjinhos, meus meninos bonzinhos, quietinhos, fofos. Sabe, né? Aqueles alunos, como eu disse para vocês, eles eram o quê? Os melhores. Pois é, nunca tinha. Não, mas eu já tinha levado os meninos para a piscina, viu, Renê? Lá na escola, a gente leva os meninos para o Sesc Parana. Claro, lá a gente não faz atividade direcionada, né? A gente deixa livre, totalmente livre. Nós professores só vamos para acompanhá-los, realmente.
mas a gente sabe bem como é. Foi ótimo, ótimo. Ainda bem que eu só estou vendo elogios. Vocês estão vendo aí o outro teste, o A perde. Já estão vendo a apresentação? Certo, então vamos lá. Esse teste, ele é bem pequenininho, só são 5 tarefas, todas 5 bem fáceis, ok? Esse teste, ele é aplicado com idosos, tá bom? E aí, dos 5 testes, vou aqui passar para o último, porque o último é esse mesmo teste de 6 minutos, ok? Então, esse teste, como eu comecei aqui de baixo para cima, a gente já viu como é realizado. Da mesma forma, qual é a diferença? Aí, isso aqui vocês vão ler no material. Como é um teste feito com idosos, normalmente, idosos a partir de 60 anos, eles não têm uma vida muito ativa. Muitos, não é que sejam todos, certo? Então, eles têm que ter mais alguns cuidados. Aí o teste indica o quê? Que a gente coloque cadeiras no percurso. Aí eles colocam ó, em segmentos de 5 metros. Porque se o idoso, né, cansar, tanto ele pode, eu vou dizer que se apoiar, quanto ele pode, o ideal também é que ele não sente, ok? Mas aí é só o cuidado que tem que ter, o teste é o mesmo. Então, se o idoso, a partir de 60 anos, que é o que a gente considera o idoso, ele consegue correr, ele vai correr. Se ele não consegue correr, ele vai andar. E se ele não está conseguindo andar e ele precisar realmente parar, ele para ali e a gente sempre diz rapidinho e volta a fazer o teste para que seja válido. Ok? Essa tarefa posso passar adiante? Posso, né? Façam a mesma coisa, lembrem de marcar o percurso todo. O que eu falei que eu ia falar é que, como a gente está em isolamento social, não pode sair, a gente normalmente não vai ter uma quadra em casa, né? Não sei vocês. Não, pode ser que alguém more, né? Às vezes em condomínio e tudo. Eu aqui não poderia fazer, porque eu não tenho garagem. Para eu fazer esse teste, teria que ser aqui na sala de casa. A pessoa ia ficar muito tonta. Né? Mas, de qualquer maneira, se eu precisasse fazer o teste, eu marcaria o perímetro aqui da sala para fazer esse teste. Aí, aqui a Giovânia colocou aqui uma observação. Olha, ele colocou, pai do meu padrasto gosta de fazer atividades. Eu vou lá sempre para ele se manter ativo, porque agora na quarentena ele não pode ir para os bombeiros. Ah, pronto. Próxima aula, Giovânia, é para a gente ver o ENT, né? Que é a escala motora para a terceira idade. E é o mesmo EDM, Escala de Desenvolvimento Motor, que é aplicado com crianças de 2 a 11 anos. E o ENT é a partir de 60 anos. É nossa próxima aula. Ok? Ótimo. Sempre bom manter ativo. Meu pai fazia hidroginástica, depois meu pai... Olha, Giovana, no canal 5 passa exercício dos bombeiros. Isso, e também tem não sei como é que chama, no Instagram, também os bombeiros estão, alguns, né, de alguns pontos, estão transmitindo por esses redes sociais, né, e é muito importante, e aí cabe a nós, profissionais de educação física, sempre estarmos incentivando, né, desde a criança até o idoso a realizar a atividade. Pronto, então, das 5 tarefas, a que a gente viu primeiro foi esse teste, que é o de 6 minutos. Ok? Giovânia, pois vamos melhorar, né, Giovânia? Mas ótimo que ele seja ativo. Vamos lá. Esse primeiro teste... Opa, não é o primeiro não, esse aí. Botei errado. Ó, o teste de agilidade e equilíbrio dinâmico. Aqui tem os instrumentos, a organização do teste, como é que deve. Vou colocar a imagem, ver se vocês conseguem ver como é que é feito, como é que é posicionada aqui essas cadeiras, ó.
Certo? Eu vou colocar aqui e vocês veem direitinho. Giovânia, vamos andar de bicicleta. Ok, vamos voltar a andar de bicicleta. Não na ergométrica, bicicleta mesmo. Vamos lá, gente, aqui, ó, estão vendo? Aqui, ó, figura. Vocês estão vendo aqui uma cadeira? Ele vai sair aqui, gente, no slide. Tem bem direitinho. Opa, não é aqui não, é aqui. Ó, ao sinal do... Pronto, já, ao sinal que vocês derem, né, o idoso, ele vai mover-se para a direita, retorna para a cadeira, senta na cadeira, levanta levemente os pés, depois, imediatamente depois, ele se levanta, né, e vai para a esquerda, circunda o outro cone, senta-se novamente e levanta os pés. Quando ele fizer isso, é um circuito. Para a gente fazer a contagem, marcar no cronômetro, ele tem que fazer isso 2 vezes, certo? Então, tá aqui, ó. Ele vai estar aqui sentado na cadeira, então ele levanta, vai para o lado direito, circunda o cone, né? Ele vai por trás, circunda o cone, senta na cadeira, levanta um pouquinho os pés, certo? Só um pouquinho, baixa os pés novamente, vai para o lado esquerdo, circunda o cone do lado esquerdo, volta para a cadeira, senta, levanta um pouquinho os pés, baixa de novo e repete esse movimento. Quando ele repetir esse movimento 2 vezes, que ele fizer esse movimento completo por 2 vezes, a gente faz a marcação do tempo. Ok? Então, aqui tem bem direitinho, ó, da cadeira para os lados, a lateral do cone, tem que estar 1,80 m para cada lado. E para trás da cadeira, 1,50 m. Então, essas medições têm que ser feitas adequadamente. Da cadeira, 1,80 m para um lado, 1,80 m para o outro, e 1,5 m para trás, que é o posicionamento que vai estar os cones. Tá aqui, ó. Vão estar os cones. Ok? Deixa eu ver aqui, que colocou aqui. A Valéria colocou que faça algumas atividades parecidas com os idosos do meu grupo. Faça um percurso. Muito bom. Pronto, isso aqui, né, poderia ser um percurso e tudo, mas é um teste específico, que daqui a pouco a gente vai ver lá o resultado, a tabela de resultado, é porque a tabela está completa, depois de todos os testes. Ok? Pronto, aqui o Emerson, na hora que abriu o slide do circuito pela primeira vez, eu pensei, oxe, ele dá... Ô, Emerson, ai, que graça, adoro. Ok, vocês têm dúvida nessa segunda atividade? A primeira foi a da caminhada que a gente viu. A segunda, esse exercício, que ele considera como um teste de agilidade e equilíbrio dinâmico. Tem alguma dúvida para a gente passar para o próximo? Eles indicam, gente, que a cadeira deve ter braço, tá? Para que o idoso tenha um apoio. Tá certo? É mais como uma segurança do que como uma necessidade específica para o teste. Certo? Então, vamos lá. O próximo é um teste de coordenação. Eu não vou ler tudo isso aqui, depois vocês vão ter acesso ao material, depois eu vou postar daqui a pouco, eu espero que dê certo. Eu postar daqui a pouco, tá certo? Se não, gente, amanhã, sem falta, eu posto. Alguém ia falar? O teste que a senhora mostrou agora, não tem limite de tempo e nem quantas voltas você tem que dar, não? O quê? O da cadeira lá, o de agilidade? Isso. Ele vai fazer 2 vezes o circuito. Tá sentado... 2 vezes ele conta como uma... conta só uma vez. Ele tem que completar o circuito completo. Aí você... 2 vezes. Ele fez uma vez o circuito completo, que são 2 vezes, vai para a direita, senta, vai para a esquerda, senta, vai para a direita, senta, vai para a esquerda, senta. Parou.
Foi a primeira tentativa. Depois ele faz novamente, a segunda tentativa. Aí faz a mesma coisa, e aí você anota. Cronometrando, né? Oi? Cronometrando, né? Isso, você faz a anotação do tempo dele. Né? Então, ele tem 2 tentativas. Lembrando, uma vez o menino fez esse teste que eu pedi para a disciplina, né? Como eu vou pedir para vocês. Aí, só que aí o que foi que ele fez? Ele só anotou uma vez. O idoso levantou, circundou o cone para a direita, sentou, circundou o cone para a esquerda, sentou. Pronto, aí ele anotou. Gente, aí ele anotou um tempo muito pequeno, como se o idoso estivesse ali muito rápido, e na realidade ele não fez o teste corretamente. Então, lembre que ele tem que fazer isso 2 vezes e que ele tem direito a 2 tentativas. Mas não é perigoso não, professor, esse teste aí, o idoso, botar o idoso para correr, ele bufo no chão. Gente, a corrida vai depender do idoso, tá certo? Mas a senhora sabe que tem uns teimosinhos que quer passar dos limites. Não, mas aí você tem que ter o cuidado, você vai fazer um teste com ele. Aí é sempre os testes que a gente tem que ter cuidado, não é só com idoso, mas fazer igual você, tem uns idosos teimosinhos, mas eu tenho alunos também que são teimosinhos no ensino médio, e que eu digo, faça no seu limite. Quando eu vejo o menino tá roxo lá caindo, sem ar, certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado e dizer para ele que não adianta nada ele fazer um esforço elevado e correr risco de vida. Quando eu estou trabalhando, ou mesmo só fazendo um teste com idosos, por exemplo, eu sempre digo isso. Gente, não vale a pena você aqui se matar, eu digo isso, se matar para ter um bom resultado e no outro dia não ter condições de levantar da cama, ser hospitalizado. Né? Então, eu digo, vocês têm que dar o melhor de si, respeitando os limites do seu corpo. Se você acha que não vai conseguir correr muito rápido, vá no seu limite. Se acha que só consegue ir andando, vai andando. Né? Atualmente, por exemplo, minha mãe anda muito, mas eu acho que se eu pedir para ela correr, acho que ela não vai. Né? Meu pai, quando ele fazia a hidroginástica, eu até digo que agora que ele está sedentário, e agora nessa quarentena, que ele está com tanto medo que nem do quarto ele quer sair, eu imagino que ele não consiga fazer esse teste, nem levantar da cadeira, nem levantar os pés da cadeira. Né? Mas a gente tem que ter esse cuidado, tá certo? Mas, assim, perigoso, eu vou dizer que não é. Né? Tudo é perigoso, fazer até levantar de uma cadeira, se o idoso não tiver cuidado, dependendo das condições dele, pode ser fatal, né? Então, mas aí a gente não vai ficar pensando nisso, a gente vai pensar que a gente tem que dar segurança para ele. Então, a segurança é essa, uma cadeira que tem apoio, esse percurso é bem pequenininho, se vocês analisarem aqui, ó, Ixi, tem que fazer um teorema de Pitágoras, ó. E agora eu não vou fazer. Mas depois, vocês lembram como é o teorema de Pitágoras? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto, isso aqui, ó. Para poder vocês saberem essa distância. Mas é bem pequenininho, ok? Então, não é perigoso, não. Tem que ter só os cuidados mesmo disso. Aí, conversar com eles e ok. Tá bom? Com os teimosinhos também. Vamos lá, eu vou falar só mais desse aqui. Não, acho que não vou falar mais, não. Eu vou deixar para a próxima aula, porque a gente começou atrasado, mas de qualquer maneira, né? Porque caiu a minha internet, sei lá. Não, na verdade, não caiu a internet, não, viu, gente? Tinha só fechou tudo aqui no computador. Então, pronto, aqui só uma pergunta aqui, ó. Professor, esse teste pode ser feito com idosos que têm doenças crônicas? Pode, tem até um protocolo, Geraldo, que eles têm algumas modificações, como é que eles chamam? Eu vou dizer modificações, só para você entender, tem um termozinho que a gente utiliza. Algumas modificações no teste para que seja feito com idosos institucionalizados ou que tenham algumas doenças crônicas, ok? Então, por exemplo,
O teste de flexibilidade, que também eles vão fazer. Normalmente a gente não pede para eles sentarem no chão, porque para alguns idosos sentar no chão eu vou dizer que seria um sacrifício muito grande. Ou para fazer com a fita métrica, ou no banco de Wells. Então, tem adaptação para que eles possam fazer em cima de cadeira. Entendeu? Então, tem essas adaptações que são feitas. Tá certo? O que eu vou colocar aqui para vocês é do teste sem essas adaptações, mas vocês podem encontrar essas adaptações na internet. Tem até em português, viu? Essas adaptações tem em português, porque tem algumas outras que não tem, certo? Então, gente, esses testes, agora a gente só viu 2, né? São 5, mas aí na próxima aula a gente conclui os outros 3. Um dos outros 3 é o de flexibilidade, que é igual, tá certo? Mas aí na próxima aula a gente vê direitinho, porque aí também não vou ficar correndo para atropelar e vocês não entenderem. Né? Então, a gente viu hoje o PROESP completo, a gente começou a ver o teste APERD. Gente, esse teste APERD é uma sigla de uma instituição. Eu não coloquei aqui no início, mas eu vou acrescentar aqui um slide no início. E a gente chama o teste APERD mesmo, ok? Que é composto por essas tarefas aqui, a de agilidade, a de flexibilidade, de coordenação, tá certo? E esse nome da associação é um nome em inglês, que eu vou colocar para vocês. Sei que o último aqui é de dança. É o último termo. A primeira é associação e o último é dança. Mas eu vou colocar direitinho aqui. Como de manhã eu não comecei a dar essa aula, eu não pude ajeitar o slide. Normalmente eu ajeito o slide da manhã para a noite, os meninos da manhã até, ficam chateados, porque a aula de vocês é sempre, eu vou dizer que melhor. Tá certo? Então, eu vou, se der, daqui a pouco eu disponibilizo o material, se não, amanhã eu disponibilizo, ok? Tanto esse material da APET quanto o material do PROESP. Eu vou tentar também até amanhã já dividir quais são os testes que vocês vão aplicar. Então, normalmente, vocês vão aplicar o teste com 2 pessoas, a equipe. Por exemplo, vamos lá, Emerson, quantas pessoas tem na tua equipe? Emerson. 6, eu acho, professor. Pronto, ele acha que tem 6. Então, vamos dizer que são 6. Vocês têm 6 pessoas na equipe. Vocês só vão aplicar com 2 pessoas. 2, né? 2 assim que ficam 4, né? 2 pessoas. Então, se vocês vão aplicar só com 2 pessoas, ou seja, no máximo 2 de vocês vão aplicar. Ok? Então, se organizem direitinho para ver quem vai aplicar. Se tiverem alguma dúvida, aí vocês entrem em contato comigo para tirar essa dúvida. Eu quero disponibilizar logo isso para vocês amanhã, porque, por exemplo, a Giovana disse que já aplicou o EMTI, né, o ENT. Se ela já aplicou esse, por exemplo, na equipe dela foi esse, ela já sabe como é que aplica, então ela já pode aplicar, né? Quem pegar o teste, o PROESP também já pode aplicar. O APERD, eu vou disponibilizar o material, acredito que vocês não tenham dúvidas em relação à aplicação, já podem aplicar, ok? Para que vocês não, mesmo tendo muitas pessoas na equipe, tendo um tempo razoavelmente bom, eu acredito que a nossa avaliação de N2 é na semana do dia 22, pelo nosso calendário, né? Vocês já viram isso? Viram? Vi não. Pronto, mas a nossa N2 está prevista, acredito que não vai ter modificações no calendário, para a semana do dia 22. Né? Então, até essa semana do dia 22, eles não comunicaram ainda se vai ser como a N1 de aula e prova, mas no máximo eu vou ter que receber até essa semana, porque na semana seguinte eu já divulgo a nota para vocês, tenho que divulgar para ver quem ficou de AF, quem não ficou, por favor, hein, gente? Vamos lá. Então, assim, vou encerrar a aula de hoje, tentar disponibilizar lá o material, certo? Vou tentar disponibilizar o material, se não hoje, até amanhã.
eu vou disponibilizar para vocês, vou tentar já fazer essa divisão dos grupos, e aí eu também vou ver para organizar e enviar para vocês a tabela das notas de vocês de N2, tirando essa nota do teste que vocês não aplicaram. Hoje de manhã, não, foi de manhã? Foi. Aluno perguntando, professora, fiquei com nota muito baixa na N1, e agora eu já estou de AF, não sei o que. Aí eu disse para ele, possivelmente, realmente ele está de AF. Mas aí eu passo a atividade, por exemplo, a do brinquedo. Poucos de vocês fizeram, né? Então, tenham mais esse cuidado. Tem gente que tem notas sobrando até para a nossa próxima disciplina, sei lá, de estágio. Quando a gente for ter alguma disciplina aí juntos, tem gente com nota sobrando. Mas é importante que vocês tenham esse cuidado, tá certo? De qualquer maneira, eu vou tentar organizar tudo isso. E espero que eu consiga, até a próxima semana, no máximo, enviar para vocês, para que vocês já tenham uma noção como é que vocês estão em questão das notas, tá bom? Então, vou colocar aqui para encerrar a nota. Quem não participou em momento nenhum da aula aqui no chat, por favor, coloquem aí o nome. Quem já participou, não precisa colocar. Os meninos aí que ficam falando a aula toda, mas querem colocar, não tem problema não, mas não precisa colocar o nome. Os demais, coloquem o nome, por favor, tá certo? Para poder eu colocar a frequência de vocês direitinho. O Eduardo está perguntando como é que ele faz para ver a aula. Possivelmente eu não vou conseguir postar essa aula hoje. As outras coisas eu posso até conseguir, mas a aula normalmente demora um pouco para carregar no YouTube. E aí, a aula realmente eu tenho certeza que eu não vou nem tentar postar hoje. Certo? Então, a aula eu fico para postar amanhã, o material vou tentar postar daqui a pouco, e aí vocês têm acesso entrando lá no canal do YouTube, certo? Entrem lá no meu canal, que é lá, Michele Torres, todo em maiúsculo, certo? E aí vocês conseguem ver as aulas passadas. Todas as nossas aulas estão lá postadas. Ok? Tem alguma dúvida em relação a isso? Não adianta vocês irem lá no Moodle. É isso, Valéria? Quem está aí fazendo zoada? Mulher, quem tem criança, pelo amor de Deus, desliga, não vou mexer não, professora, desliga o telefone, porque eu tenho uma abençoada aqui, dois meninos aqui, que, pelo amor de Deus. E, professora, a senhora falou agora em aula gravada, não tem nada a ver com a ação da aula de hoje, mas ontem o professor Gisleu, da aula de anatomia, os meninos disseram que a senhora consegue gravar essa aula e deixar salva no YouTube. Como é que faz isso, no caso? Como é que o Gisleu vai fazer isso, Não, ele está falando que ele não conseguiu. Os meninos falaram que a senhora consegue gravar essa aula, né? Porque ele disse que ela está se atualizando ainda, que ontem foi a primeira aula dele, nesse aplicativo, né? E pronto, aí, pois eu vou entrar entra em contato aqui com ele. Eu vou falar aqui com ele. Diz que foi eu que indiquei para ele me dar um ponto, interesseira. Tô brincando, professora. Vou dizer, professor, a Valéria pediu para que eu falasse com você para lhe ajudar, tá? Não se preocupe, viu? Mas eu vou falar com ele. Mas, de qualquer maneira, é bom, professora, porque ele tá amarrado ainda nesse aplicativo ainda, tudo novo ainda, né, para ele, aí tem certas coisas que pronto, vai dar certo. É só apertar no botãozinho, gravar a aula, e aí grava. E aí, quando eu termino aqui, eu tiro. Eu até na aula passada que eu mostrei o cuscuz, eu ia tirar da gravação, acabei não tirando. Aí depois eu ia cortar. Eu disse, eu não vou perder tempo cortando isso, não. Vai com cuscuz e tudo. Misericórdia. Tá certo? No professor, ele falava que a Valéria chegou na sua aula chamando ele de matutim. O que é? Como é que é, menino? A senhora falava que a Valéria chegou na sua sala chamando o professor de matuto. Qual professor, pelo amor de Deus? Jamais a Valéria não faria isso. Isso é um falso. Ela estava defendendo o professor. Pois, gente, tchau, obrigada. Eu vou falar com ele, viu, Valéria? Preocupa não. Tá certo, ajuda ele aí, porque tem que se ajudar mesmo. Foi tá bom, certo.
Pois, gente, ó, obrigada. Até a próxima quarta-feira. Se tiverem dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato. Ah, deixa eu só falar uma coisinha que eu esqueci. Por favor, se algum de vocês que está na aula não fez a N1, a gente vai ter a N2, ok? Entre em contato comigo ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá certo? E se algum de vocês faltarem a N2, também tem que entrar em contato comigo para poder a gente conversar sobre a segunda chamada, ok? Que não vai precisar solicitar na faculdade, tá bom? Pois tchau, gente, obrigada. Até quarta-feira. Se cuidem. Bom, vou encerrar aqui a aula. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Titi. Tchau.